como que ele age, por que ele dá essa dor, é uma dor característica diferente da dor de inflamação. O vírus, quando ele acorda, vamos dizer assim, desse gânglio paravertebral, ele vai caminhando através das fibras nervosas, né? Então ele acorda e vai como se ele fosse caminhando mesmo, né? Nesse trajeto que dura de 1 a 3 dias, que é quando tem a dor, mas não tem a lesão, né? Ele não aparece na pele nenhuma lesão. Então ele vai caminhando sem aparecer lesão na pele, causando dor. 3 a 4 dias depois ele estoura na pele, exatamente na região onde existe o trajeto, né, desse nervo. Aparece na pele, costuma dar a dor mais intensa, né, e aí é onde a gente começa a fazer o diagnóstico, né? Então, por que dói muito? Né? Por que a característica da dor é diferente? É uma dor forte, uma dor mais intensa. Porque a origem da dor não advém de um processo de inflamação de uma carne, de um trauma, né, de uma pancada, por exemplo. A origem da dor está no próprio nervo, né, no próprio sensor da dor, vamos dizer assim. Então, eu costumo dizer que é como se fosse um fio desencapado, né? Então, fica dando um estímulo, como se fosse um curto-circuito ali no nervo, produzindo dores terríveis, né? Porque a dor vai direto já na medula, né? Segue já o caminho do nervo que está inflamado, já dá a ordem no cérebro de que existe essa inflamação, essa dor, mas sem um processo inflamatório, sem um processo traumático, vamos dizer assim, visível, né, que justifique. Então, até a abordagem, né, o tratamento desse tipo de dor tem que ser diferente, né? Geralmente os anti-inflamatórios comuns, os analgésicos mais simples, né, como agem nessa via da inflamação, vamos dizer assim, ele não tem tanta efetividade, né? Então, a base do tratamento deve ser, na fase inicial, enquanto tem a replicação do vírus, o medicamento para diminuir a disseminação, a chance de complicação, que são os antivirais, né, que é o aciclovir, fanciclovir, tem uma série de medicações que agem para diminuir a chance de ter complicações, principalmente complicações neurológicas, oftálmicas, né? Então, tem que ser feito esse tipo de medicação, que é o antiviral. A segunda medicação é medicação para dor mesmo, que tem que ser um analgésico forte, sempre titulando para que haja a dose de acordo com a resposta do paciente, né? Eu costumo dizer, né, eu vou até fazer um episódio mais na frente, referente a dores, né? Dor crônica, dor aguda, aí no idoso, né? Então, a gente sempre tem que fazer a medicação na dose na qual o paciente, claro, respeitando a dose segura, mas na qual o paciente não tem a dor, né? O mecanismo da analgesia para o paciente com analgésicos típicos, né, e opioides que a gente chama, que é o tramal, a codeína, né? O tramal é o tramadol, né? O tramal é o de marca. O tramadol, que é a droga, a codeína, né, que tem várias apresentações, Paco, Revange, Codipar, o Tilex, né? São essas as medicações, geralmente a associação de um analgésico fraco com um analgésico forte, né? O fraco acaba essa associação potencializando a ação da medicação. A terceira linha que a gente tem que tratar são medicamentos que agem direto na dor, principalmente dor neuropática, que são os gabapentinoides, que é uma classe de medicamento que é a pregabalina, que é o mais comum, a gabapentina, né, que são as medicações mais usadas, né? Então, assim, o nosso foco da aula de hoje não é tanto o tratamento, mas só estou pincelando um pouco as opções terapêuticas. É mais a gente saber identificar, né, e entender um pouco do que é o herpes zoster. Todo mundo pelo menos já conhece alguém que teve, né? Alguns estudos falam que até 30% da população acima de 60 anos vai desenvolver em algum período da vida algum grau de herpes zoster. Mas e aí, como é que eu faço para evitar de ter esse quadro tão ruim que gera tanto sofrimento? Hoje nós temos opções de vacina, né? Temos, inclusive em junho, né? Hoje nós estamos em agosto de 2022. Em junho, ou seja, 2 meses atrás, foi aprovado até uma vacina nova, que é uma vacina com proteína, né? Então não é o vírus atenuado, que era a primeira, a mais antiga, a mais comum. Então teve esse lançamento até, e eu acho que é muito importante aí a gente estar
está falando um pouco e, se possível, está fazendo a vacinação. A vacina, temos essas duas opções, né, que é a vacina mais antiga, né, que, se eu não me engano, acho que desde 2006 essa vacina já existe. Essa vacina, ela tem uma efetividade aí de 60%, 70% até. Geralmente ela é dose única. Se eu não me engano, deve estar girando em torno aí de uns 500 a 600 reais com essa apresentação única. O tempo de proteção é de 3 a 5 anos. Então, de 3 a 5 anos, a gente sempre recomenda o idoso acima de 60 anos estar fazendo o reforço dessa vacina. Infelizmente, não é em todo lugar, como eu disse, né, na rede privada, na rede pública que tem, só na rede privada. Mas eu acho que é importantíssimo estar fazendo essa vacinação. Essa mais desse último lançamento é uma vacina que tem um índice de proteção maior, uma efetividade maior, né? Gira em torno de uns 90%, só que são 2 doses, e em vez de ser vírus vivo, vírus atenuado, né, que é a primeira, a mais antiga, ela é de uma proteína, então pode ser usado até em pacientes com imunossupressão maior, pacientes transplantados, né, pacientes que tenham maior risco aí de comprometimento imunológico, já pode estar fazendo uso dessa segunda vacina mais moderna.